Se apareceu a mensagem aí na tela dos irmãos, é porque eu comecei a gravar, tá? João 17, né? Para os irmãos que vão assistir depois, eu comecei a gravar agora, eu já dei uma introdução e eu esqueci de gravar a introdução. Então, nós vamos falar sobre predestinação, tá, irmãos? Predestinação e eleição. João 17, 17 até o 19, Jesus... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Começa aqui, ó. João 17, 6 e 8. Jesus fala assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então Jesus está falando aqui: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eles eram teus. Aqui está falando dos eleitos, tá, irmãos? Então, os eleitos, eles nasceram, eles são de Deus, tá? Eles nasceram para Deus, os irmãos vão entender o contexto, com os outros textos, tá? Né? E Jesus fala, eu revelei o teu nome, eles têm guardado a tua palavra, e eles reconhecem que tudo que eu tenho transmitido, né, são de Deus. Jesus está falando, Pai, eles reconhecem que tudo que eu estou falando para eles vem de ti. Eu transmiti as palavras que me deste, né? E eles a receberam. E verdadeiramente conhecem que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Tá? Então, esse é um texto onde Jesus está falando dos seus discípulos. Ele está falando daqueles que andaram com ele, aqueles que ele chamou. Né? Jesus, ele veio e ele andava e ele olhava para alguém e falava, segue-me. E aquela pessoa largava tudo e ia seguir ele. Esses eram os eleitos, eles já foram predestinados para isso. Irmãos, o coração deles queimava, ansiando isso, ansiando o Messias. Né? Eles não sabiam o propósito deles, mas Jesus fala assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Então, esses são os eleitos. Aí, mais abaixo, no mesmo capítulo, né, Jesus, ele está orando a Deus pelos seus discípulos, ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que nos santifica, irmãos, é a palavra. A palavra de Deus é a verdade, tá? Então, a verdade não é o que eu acho, o que eu penso. A verdade é a palavra. Se a palavra está contra o que eu acredito, eu tenho que crer na verdade, que é a palavra, tá, irmãos? Então, Jesus, ele não nos chamou, ele nos chamou e falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Ele falou para os apóstolos assim, vocês vão testemunhar tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram. Então, Jesus não nos chamou para falar coisas que nós achamos. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Jesus nos chamou para sermos santificados na verdade, que é a palavra de Deus, irmãos. Então, só existe um evangelho que muda, que transforma, que dá vida. É o evangelho de Cristo. Tá? E Cristo é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, não existe outro evangelho, a não ser a palavra de Deus. Tá, irmãos? Ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Para que Jesus? Jesus vai falar para quê? Para que ele se santifica? A favor dos eleitos, dos discípulos que o Senhor me deu, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra, né? A verdade é a palavra. Então, no texto anterior, nós lemos que Jesus está falando assim, eu revelei para eles o teu nome,
e eu disse para ele todas as palavras que tu me deste, Pai, né? E eles creram. Aí Jesus fala assim, a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, é aquele texto que nós lemos. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Enviados por quem? Pelo Espírito de Deus. Tá? Então, Jesus ele chama os discípulos e ele ensina. Jesus não chama para pregar. Jesus fala assim, segue-me, anda comigo, né, que eu vou te ensinar. Quando eles estão prontos, Jesus envia eles a pregar, tá, irmãos? Então, primeiro nós temos que aprender, nós temos que nos tornar, e depois, através de santificação, nós nos santificarmos a nós mesmos, para que a palavra que sai da nossa boca, ela santifique os outros, para que ela venha com vida, para que ela venha com luz, tá, irmãos? Então, o nosso chamado dos eleitos, ele é muito maior do que nós hoje consideramos. Tá, irmãos? Nós achamos que podemos sair, só falar e só chamar as pessoas para ir para a igreja. Mas, na verdade, Jesus veio começar uma obra e ela vai terminar, ela vai continuar através dos seus discípulos. Tá? Então, através de nós, é o nosso tempo, é a nossa geração hoje, que é o corpo do Cristo. A responsabilidade de pregar uma palavra que santifica é a nossa, tá, irmãos? É a nossa. Então, somos nós agora. E nós temos que nos santificar em quê? Na verdade, que é a palavra. Tá, irmãos? Então, esse aqui é um dos textos de eleição, tá? Efésios 1, 3, né? Não precisa anotar, não. Depois eu vou mandar o slide no grupo dos irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele Cristo, tá, irmãos? Então, ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Jesus. E em amor nos predestinou para ele. Então, nós fomos predestinados, Deus estabeleceu um destino prévio para nós, que é estarmos em Cristo, é servirmos a Cristo, né? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, santos separados, tá, irmão? Separados para ele, irrepreensíveis perante ele, servindo a ele. Em amor nos predestinou para ele. Então, nós fomos predestinados para Cristo. Para quê? Para a adoção de filhos. Todo que estiver em Cristo vai se tornar filho de Deus. Já é um filho de Deus em esperança, tá? Mas na ressurreição vai ser filho de Deus, vai ser como Jesus, tá? Por meio de Jesus Cristo, né? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, isso aqui é muito importante, irmãos. Essa palavra beneplácito, ela significa é como se fosse uma vontade também, né? Mas ela significa um desejo. Um desejo. Então, Deus, ele tem uma vontade, mas que é um desejo que ele tem. É algo que ele quer muito, tá? É um propósito que ele tem, tá, irmãos? E por isso, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para Cristo, para estarmos diante dele, sermos santos e irrepreensíveis, para nos tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque ele tem uma vontade, tá? Ele tem um desejo, tá, irmãos? Aí na continuação do texto diz assim, na continuação eu falo aqui, foi do verso 3 ao 5, né? Aí eu pulei para o 9, aí no 9 e o 10 está escrito assim,
desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, Deus, ele nos chamou, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Cristo, porque ele tem uma vontade, pelo beneplácito da sua vontade. Aí fala aqui, ó, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Os irmãos estão entendendo que tem um contexto? Então, Deus, ele nos chamou porque ele tem um propósito, ele nos revelou o seu propósito, ele desvendou esse mistério da sua vontade que ele tem, segundo o seu desejo, o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Qual é o desejo, qual é o beneplácito de Deus? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus, ele, em Mateus 28, ele fala assim para os discípulos, né? Ide por todas as nações, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Mas ele, antes disso, ele diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Por isso, vai e faz discípulos. Né? Eu recebi o poder para executar, para cumprir o desejo de Deus, o plano de Deus. Então, vai e começa a chamar os meus discípulos. Vai e começa a pregar esse evangelho, que os discípulos vão crer. Os discípulos vão atender o chamado, eles conhecem a minha voz. Tá, irmãos? Então, quando a Bíblia diz aqui, ó, o desejo, o beneplácito que Deus propuser em Cristo, é de fazer convergir nele todas as coisas, na dispensação, né, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa palavra convergir nele, irmãos, deixa eu ver se eu pus a tradução. Ah, pus aqui, ó. De fazer convergir nele, essa palavra grandona aqui que eu não vou tentar falar, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não, nessa palavra. Essa aqui mesmo. Só que aqui apareceu diferente, né? Porque aqui a minha tradução, a minha Bíblia tá... Às vezes aqui aparece de uma forma fácil de ler, mas aqui aparece do jeito certo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui embaixo tá, ó. Anaquepla, lá. É a mesma palavra aqui, tá, irmãos? Então, essa palavra, de fazer convergir nele, o significado dela, irmãos, convergir, a gente sabe o que é. As coisas vão para Cristo, elas vão em direção a Cristo, né? Mas essa palavra tem várias traduções. É resumir outra vez, né? Colocar todas as coisas juntas sobre um princípio, unificador ou uma pessoa, condensar em um sumário. Então, essa palavra, quando fala assim de fazer convergir nele todas as coisas, está falando exatamente isso, que ele vai pegar o céu, falar tanto as do céu, aqui, ó, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, em Cristo, e agora os irmãos, não sei se os irmãos já me ouviram falar, mas os irmãos têm que entender que quem é Cristo é Jesus e a sua igreja, e os seus eleitos, e os seus predestinados. Porque Cristo, Jesus é o cabeça, e nós somos o corpo do Cristo, tá, irmãos? Então, às vezes está falando o Cristo, está falando de Jesus, isolado, mas na maioria das vezes a igreja está escondida em Cristo. Nós somos o corpo do Cristo, tá? Então, em Cristo, Deus tem um propósito de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, em Cristo, o céu e a terra, eles se unem, tá, irmãos? E Jesus falou para Pedro assim, Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado do céu. Então, irmãos, Deus tem um propósito de unir o céu e a terra. Por isso ele escolheu o Cristo, tá? Jesus e os seus eleitos. Eles são o Cristo, tá bom, irmãos?
Então, no Cristo, os céus e a terra, eles convergem, eles se encontram. Tá bom, irmãos? Por isso que Jesus falou para Pedro, o que você ligar na terra, o que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Porque agora existe uma conexão novamente entre o céu e a terra, que é o Cristo. Tá, irmãos? Outro texto de predestinação. Nele digo, né? Nele em Cristo. No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, né? Fomos predestinados porque Deus tem um propósito, ele tem um desejo, ele tem uma vontade. Então, ele, para cumprir a sua vontade, ele predestinou pessoas a Cristo, tá? Então, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tá começando a clarear para os irmãos? Dá um feedback aí, Bruno. Ou qualquer irmão, né, que quiser comentar, enquanto eu tomo água aqui. Joyce, Margareth, dá um feedback aí. Tem que ativar o microfone para falar, tá? Esquece não. Tá indo. Devagarzinho, mas tá indo. Tive que parar pra fazer isso, dormir ali, mas voltei. Perdi umas partes, mas tá dando para entender um pouquinho. Então tá bom, então vamos continuar? Paulo fala assim em 1 Timóteo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, né, o beneplácito, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo está nos aconselhando, nos ensinando a orar, fazer orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Depois os irmãos leiam o contexto, ele vai falar reis, né, governantes, por todos, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Então, a igreja, ela é, agora, o Cristo, ele é a intercessão, ele é a ligação do céu e a terra. Então, nós podemos interceder, súplicas, orações, intercessões, a favor de todos os homens, né? Deus nos escolheu para ser um sacerdócio, irmãos. Vai ter textos, eu vou mostrar textos aqui que vai ficar claro para os irmãos isso. Nós temos uma missão, uma função, que é interceder a Deus pelos homens, e interceder e trazer a revelação de Deus aos homens. Tá? Então, nós somos responsáveis por isso. Eu vou ler textos aqui que vai ficar mais claro para os irmãos. Então, outro texto de eleitos, né? Aqui vai falar eleitos. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? Então, os arminianos, eles usam isso aqui, ó, eles foram eleitos porque Deus conhece, Deus vê o futuro. Então, Deus foi lá, viu quem ia ser salvo e escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Né? Isso, os arminianos pensam assim. Mas fala aqui, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, né? Os eleitos, né, eles atendendo o chamado, eles vão ser santificados pelo Espírito. O Espírito vai ser derramado sobre eles serão santificados, justificados, tá? Para quê?
para a obediência. Então, não tem como obedecer sem a santificação do Espírito, tá, irmãos? E o Espírito vai ser derramado sobre os eleitos, para santificá-los, tá? Porque Cristo morreu por eles. Daqui a pouco os irmãos vão ver os textos. Então, eles foram eleitos, santificados no Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados. Então, os eleitos, eles têm um predestino, eles foram predestinados a encontrar-se com Cristo. Isso eu estou falando dos eleitos do nosso tempo, tá, irmãos? De Cristo, de Jesus para cá. Também existiram eleitos e predestinados, né, em todos os tempos. Então, por exemplo, né, Noé foi predestinado para salvar o mundo antigo, para salvar a criação, né? Abraão foi predestinado para ser o pai de uma nação, o pai da fé, né? Para ser obediente, para herdar a herança. Moisés foi predestinado, foi eleito para libertar o povo do Egito. Josué foi predestinado, foi eleito para entrar com o povo na terra de Canaã. José do Egito foi predestinado para ser o governador, para salvar todo aquele povo da fome que viria. Davi foi escolhido para ser o rei, para vencer todos os inimigos de Israel. Então, Deus, ele tem um propósito, né? Esse propósito não é de agora, desde antes da fundação do mundo, e lá ele já escolheu pessoas, né? Então, essas pessoas que ele escolheu, Deus derrama sobre eles o seu espírito, tá, irmãos? Então, todos esses, José, Daniel, Moisés, eles tinham o Espírito de Deus. E os textos falam, era cheio do Espírito de Deus, tá? Então, eles foram predestinados, eles foram eleitos para essas obras. Esther, ela foi escolhida para aquele momento, para livrar o povo judeu daquela morte. Então, Deus tem um propósito, e ele escolhe pessoas para executarem o seu propósito. Ele capacita elas, ele capacita essas pessoas com o seu espírito, tá, irmãos? Nós fomos predestinados para Cristo, tá? Não quer dizer que Moisés também não estava em Cristo, que a lei, os profetas, tudo aquilo falava de Cristo. A promessa de Cristo foi lá em Gênesis 3. Quando o homem cai, Deus fala, eu vou resolver isso, um dia vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente e vai vencer, vai derrotar ela. Então, todo mundo espera esse Cristo, esse Messias, tá? Então, todos esses que foram fiéis no passado, né, tem um texto lá acho que é em Romanos 3, que Paulo fala assim, que Deus, ele foi longânimo com os pecados passados para que ele pudesse justificar todos em Cristo, tanto os pecados passados como os de agora, da época de Paulo, para Deus ser o justificador de todos, para Deus ser justo e justificador de todos. Então, todos os que eram obedientes a Deus, eles criam em Cristo, tá, irmãos? Eles criam em Cristo. A lei e os profetas falavam de Cristo. Então, eles estavam, sim, em Cristo. Eles foram justificados pelo sangue de Cristo. Tá bom? Aqueles animais que eles matavam era uma simbologia do sangue de Cristo. Então, eles faziam com fé, né? Eles faziam de coração e eles foram justificados quando Cristo morreu, porque a Bíblia fala que o sangue de animal não justifica ninguém. Então, nada daquilo que eles fizeram como símbolo valia para justificar. A morte de Cristo justificou tanto o povo do passado, quanto o povo da época, quanto como o povo que viria, como nós, 2000 anos depois. Tá, irmãos? Então, pessoas foram eleitas por o propósito de Deus, né, antigamente. Nós, quando Cristo veio, aí ele reuniu os seus eleitos, o seu corpo, tá? O seu corpo dele para frente, agora o corpo real, e nós fomos eleitos, né, para sermos santificados no Espírito, para a obediência, para obedecer. Lembra no estudo de salvação que não tem como obedecer se não tiver o Espírito de Deus. A pessoa pode até querer obedecer,
né? Mas existe uma lei no nosso corpo, que é a lei do pecado, que ela guerria contra a lei da nossa mente, que a nossa mente quer obedecer. Nós todos temos a norma da lei de Deus no coração e sabemos o que é certo e errado, mas existe outra lei em nós, que é a lei do pecado, e o nosso corpo tem o pecado, e existe uma guerra. Então, às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos, não tem como obedecer plenamente a Deus e a sua lei, tá? Mas o Espírito nos capacita à obediência, tá bom, irmãos? Não é que nós somos bons, não é que nós somos fiéis a Deus. Deus, ele nos capacitou, ele nos deu algo que consegue dominar o pecado, que consegue mortificar esse corpo nosso pecaminoso, né? Lá em Romanos 8, Paulo fala, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós fomos capacitados para obedecer, né? E fomos predestinados, eleitos, para a aspersão do sangue de Jesus. Então, todo eleito, ele é comprado pelo sangue de Jesus, tá, irmãos? O sangue de Cristo, ele foi derramado para os eleitos. Eu vou mostrar para os irmãos uma referência, né, do Antigo Testamento, onde já previa isso, já falava isso. Tá? Lá em Êxodo 13, quando o povo de Israel sai do Egito, né, Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus fala assim, olha, eu vou tirar vocês, mas eu vou enviar um juízo sobre a terra, e todo primogênito vai morrer. Vocês vão matar um cordeiro, e vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas. Toda casa que tiver o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, quem tiver dentro dessa casa, que for primogênito, não vai morrer. Naquela casa, os primogênitos não serão mortos. Eles serão salvos. Tá, irmãos? Então, não era só na casa dos hebreus, tá, irmãos? Até na casa dos egípcios, se eles crescem, seria salvo. Onde tivesse o sangue do cordeiro, aquela casa, o primogênito daquela casa seria salvo, tá? Aí, quando eles saem do Egito, né, a praga vem e mata todos os primogênitos que não estavam protegidos pelo sangue. Quando eles saem do Egito, atravessam o mar, aí Deus fala para Moisés, ele fala assim, disse o Senhor a Moisés, consagra-me, ou seja, separa-me, separa para mim todo primogênito todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então Deus falou assim, agora os primogênitos são meus, todos eles, porque eu salvei eles. Era para eles ter morrido ali, mas eu salvei eles. Agora eles são meus, eu comprei eles. Outro texto lá em Números fala assim, porque todo primogênito é meu, desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Então, Deus falou, eu salvei eles com o sangue do cordeiro, agora eles são meus. Eles vão servir diante de mim. Depois os irmãos leiam o texto todo, tá? Eles vão servir diante de mim, Deus fala isso. Só que aí, irmãos, Deus, ele é muito sábio, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Olha o que Deus faz. Moisés sobe, né, pegar as tábuas da lei, e quando ele desce, o povo está lá adorando o bezerro de ouro, o povo já quebrou a aliança que Deus fez com eles, né? Então, Moisés desce brabo, quebra a tábua, e pega a espada, cerca o arraial e fala assim, não, nós vamos fazer expiação aqui, né? Aí o texto diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Quem teria que ir até Moisés ali, nesse momento, né, irmãos? Os primogênitos, que eles foram salvos no Egito. Eles foram salvos e agora Deus falou assim, agora eles são meus, eles pertencem a mim. Mas quando Moisés fala assim, quem é do Senhor, vem até mim, os primogênitos, eles não vêm, irmãos.
Aí o texto diz assim, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então todos os filhos, toda a tribo de Levi vem e fica do lado de Moisés e fala assim, não, nós somos do Senhor, tá? Aí o que acontece? Deus fala assim, disse o Senhor a Moisés, eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que eu feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus, eu sou o Senhor. Então, o que Deus faz? Deus fala assim, então os primogênitos, né, eles não querem ser meus, eles não querem ser separados para servir diante de mim, mas os levitas querem. Quando Moisés fala, quem é do Senhor vem até mim, os levitas vêm. Aí Deus fala assim, então, agora eu não quero os primogênitos, eu quero os levitas. Então, eu vou trocar, para cada primogênito, eu vou trocar por um levita. Né? E o texto, irmãos, ele vai dizer que faz até a conta quantos primogênitos existiam naquela época e quantos levitas, aí o número de primogênitos era maior. E Deus falou assim, bom, esses outros primogênitos, como não tem levita para trocar, vocês vão ter que pagar o resgate deles, vocês vão ter que me comprar eles de volta, pagar o preço deles. Né? E até hoje, né, até na época de Jesus, por exemplo, todo primogênito que nascia, que não era levita, eles tinham que ir lá e pagar o preço, né, que Deus estabeleceu pelo primogênito, porque ele era do Senhor, então eles tinham que pagar o resgate dele, tá, irmãos? Mas aí, a partir daquele momento, os levitas passaram a ser o povo separado de Deus, o povo que ia servir diante de Deus, ou seja, que ia ser os sacerdotes, tá, irmãos? E é assim que os levitas se tornam sacerdotes. Por que Deus fez isso? Por que Deus não estabeleceu os primogênitos como sacerdotes? Porque Deus estava dando ali uma revelação para nós, irmãos. E a Bíblia toda, ela fala essa revelação. Por exemplo, quando Isaac nasce, né? Ismael era o primogênito, mas quando Isaac nasce, a bênção da primogenitura é dada para Isaac, não para Ismael. Por quê? Porque Isaac nasceu do Espírito. A mãe de Isaac era estéril, ela não podia ter filhos, né? Mas Deus veio e gerou Isaac através do seu Espírito, né? Um milagre, uma intervenção divina. E Isaac, mesmo não sendo o primogênito da carne, ele recebeu a bênção da primogenitura. Tá? Então, ele se tornou o primogênito, porque ele nasceu do Espírito. Jacó é a mesma coisa, ele não era o primogênito da carne, mas ele recebe a primogenitura, a bênção da primogenitura. Tá? E já no ventre Deus falou, o maior vai servir o menor, ou seja, o menor vai ser o primogênito, o maior vai ter que servir ele. Tá? E José também, José era, e percebam, irmãos, que todas as mães deles, a mãe de Isaac era estéril, a mãe de Jacó era estéril, aí vem José, a mãe de José era estéril, não podia ter filhos, então Deus vem e gera José também, do Espírito, os nascidos do Espírito, tá? E José também recebe a primogenitura. Então, o que Deus tá falando aqui? O que Deus está falando na Bíblia? Os primogênitos são meus. Eu comprei eles com sangue, mas não é os da carne, é os nascidos do Espírito, é os que querem me servir, é os que ouvem a minha voz, eles têm o chamado, né? Porque senão todo mundo que nasceu primeiro, né, seriam os escolhidos de Deus. Então Deus está dizendo isso, não é quem nasce primogênito, é quem decide nascer de novo hoje, né, no nosso tempo. Quando você nasce de novo, você se torna um primogênito, um nascido do Espírito. A Bíblia diz que nós nascemos, né? Nós nascemos da carne, mas nós nascemos do Espírito. Deus nos gerou do Espírito. Por isso, tem um texto na Bíblia que diz assim, numa das cartas, eu não estou lembrando qual que é, fala assim que nós chegamos à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Ou seja, a igreja dos primogênitos que tem o nome escrito no livro da vida. Irmãos? Então, o que Deus está fazendo aqui, trocando os levitas pelos primogênitos? Está dizendo, não é quem nasce, não é os nascidos da carne que são os primogênitos que eu quero, é os nascidos do Espírito, é os que querem me servir, os que decidem me servir,
né? Porque eles têm isso no coração. Eles são predestinados. Tá, irmãos? Aí lá em Apocalipse 5, a outra coisa aqui, irmãos. Quando Deus tira, eu já falei isso, mas vou repetir, que vai ficar gravado agora. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o sangue do cordeiro, ele compra os primogênitos, né? Ele compra os primogênitos, e esses primogênitos comprados, eles vão ser de Deus agora, eles vão ser sacerdotes, tá? Depois eu troco eles pelos levitas, já dando o significado de outras coisas, né, que a gente acabou de falar, mas o símbolo lá é esse, Deus, o sangue do cordeiro, ele salva da morte os primogênitos, porque passou o sangue na porta, naquela casa, o primogênito vai ser salvo. As outras pessoas, quem não era primogênito, não tinha perigo, tá, irmãos? Então, o sangue do cordeiro, ele salvou os primogênitos. E lembrando que aquele cordeiro pascual é símbolo de Jesus. Jesus é o cordeiro pascual. Aquilo lá simbolizava Cristo. Então, o sangue daquele cordeiro salvou os primogênitos da morte e comprou eles para Deus. Depois Deus fala, esses são meus agora. Vão servir diante de mim. Ou seja, vão ser meus sacerdotes. Tá, irmãos? Mas, através do sangue do cordeiro, através dessa obra que Deus fez, todo o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Então, o sangue, ele salvou os primogênitos e comprou eles para Deus, mas a obra do cordeiro, né, a obra que Deus fez, e precisou do cordeiro para salvar os primogênitos, libertou todo o povo de Israel do cativeiro, da escravidão do Egito. Tá, irmãos? Guarde na mente. Aí lá em Apocalipse 5 fala assim, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Quem é digno? Aí o texto acima, os irmãos leem o contexto. Está falando que eles viram um cordeiro. Eles viram um cordeiro como tendo sido morto, mas estava vivo. Tá? Jesus. Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o sangue de Cristo, que é o Cordeiro, ele comprou para Deus, o teu sangue compraste para Deus, né, homens, para quê? Para eles serem sacerdotes diante de Deus, né, irmãos? Para eles serem um reino de sacerdotes. Os irmãos percebem que é a mesma coisa? O sangue de Jesus, ele não foi derramado para comprar todos para Deus. Não foi, tá? Ele foi derramado para comprar sacerdotes, eleitos, predestinados. Mas, assim como o sangue do Cordeiro comprou os sacerdotes para Deus e salvou eles da morte lá, né? O sangue de Cristo também, irmãos, ele comprou os sacerdotes, ele comprou os eleitos, a igreja. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os irmãos percebem que o sangue do Cordeiro salvou lá em Israel os primogênitos da morte, comprou eles para Deus, mas que libertou todo o povo da escravidão. E o sangue de Cristo é a mesma coisa, irmãos. Ele comprou pessoas para Deus sacerdotes, eleitos. Vou mostrar para os irmãos que nós somos sacerdotes, tá? Nós fomos eleitos para isso, para estar em Cristo e servir diante dele em santidade, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Mas o sangue dele libertou o seu povo da escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro libertou o povo da escravidão do Egito. Mas a obra redentora de Cristo, né, ela vai salvar o povo de Deus. Ela vai salvar as pessoas que creem, que olharam para essa obra. Por exemplo, hoje não, irmãos. Hoje nós estamos vivendo num tempo de apostasia, um tempo de o amor esfriou, né? As pessoas são más, as pessoas são ruins. Mas
Não vamos nem muito longe. Quando eu era criança, quando eu era criança mesmo, eu lembro, irmãos, isso há pouco tempo atrás, né? As pessoas tinham temor a Deus. As pessoas tinham reverência diante de Deus. As pessoas não falavam de Deus em vão, né? As jovens, elas se guardavam para ter um casamento puro, porque isso era agradável diante de Deus, né? As pessoas não falavam mal de Deus. Eu lembro um dia que eu estudando filosofia, e a filosofia te ensina a duvidar de Deus. Eu fiz uma pergunta para minha mãe, eu quase apanhei, porque estava questionando se Deus existia ou não. Então, irmãos, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, as pessoas, elas tinham temor a Deus, mesmo os que não eram crentes escolhidos. As pessoas, elas viviam dentro de um padrão moral de Deus. Hoje, está tudo sendo corrompido. Hoje as pessoas, né? Deus está sendo cada vez mais afastado da humanidade. As pessoas estão afastando Deus. Mas a obra de Cristo, irmãos, ela transformou o mundo. Ela transformou o mundo. E a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira e Jesus fala assim que nos chamou e agora nós somos a luz do mundo. Então existe um mundo que está sendo perdido, que está sendo escravizado pelo pecado e Deus precisa de uma luz. E quem é essa luz? O Cristo. Então o Cristo ele vem para cumprir um propósito que Deus tem de salvar todos os homens. Como que Deus vai salvar todos os homens? Através da sua lei, que ele estabeleceu o que é bom e o que é ruim. Mas as pessoas, né, começaram a se perder. Então Deus falou assim, eu tenho que pôr uma luz, uma candeia, e ela não pode ficar debaixo da cama, ela tem que ficar, né, no velador. Ela vai iluminar toda a casa, e toda a treva vai ser dissipada. Então a igreja, os eleitos, eles são a luz do mundo. Eu sempre falo assim, eles não são a luz da igreja. Você não tem que brilhar lá na igreja. Você não tem que todo dia ir para a igreja. Eu sirvo a Deus indo para a igreja. Você é a luz do mundo. Você tem que servir a Deus lá no mundo. É no teu trabalho, é na tua escola, é na tua casa. Então, é para isso que nós fomos chamados. Nós somos o sacerdócio, irmãos. O sacerdócio levítico, eles serviam diante de Deus dentro do templo e Deus falava com eles e eles falavam com os homens. Quando os homens tinham alguma questão, quando os homens queriam fazer algum sacrifício, alguma oferta para agradecer a Deus, eles não podiam fazer. Eles tinham que levar para os sacerdotes. Os sacerdotes faziam. Então, os sacerdotes eram intercessores entre Deus e os homens. Os irmãos estão entendendo? Os sacerdotes eram uma luz naquele tempo. Eles tinham que conhecer a lei de Deus, ensinar a lei de Deus. Nós fomos comprados para sermos sacerdotes. O sangue do Cordeiro nos comprou para Deus, para servirmos diante dele como sacerdotes, porque Deus tem um desejo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tito 2:11 fala assim, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Mas se nós sabemos que tem eleitos que vão ir para Cristo e que o sangue de Cristo comprou, né, foi derramado para comprar esse sacerdócio, esses eleitos, sim, a graça veio para todos os homens. É porque a gente confunde graça. Graça não é a salvação da igreja. Graça é a salvação do mundo. Né? A Bíblia fala assim que, em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então, que o salário você recebe no fim da jornada. Então, o que você merece, porque você é um pecador, é morte. Mas, aí a Bíblia tem um mas, irmãos. Você merece morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E, né, nós já falamos, dom é presente. Então, está falando assim, olha, você merece a morte, o salário do pecado é a morte, mas Deus vai dar um presente de graça, vida eterna. E se é um presente, e se é de graça, você não merece. Por isso que é um presente de graça. Graça significa isso, um favor imerecido. É algo que você não merece, né? Então, os eleitos, eles recebem um espírito de Deus para obedecer. Então, eles não obedecem porque eles são bons. Deus colocou algo neles para obedecer. Porque eles têm que ser luz.
para um povo que anda em trevas. E Deus vai julgar esse povo através dessa luz. E o que eles merecem, e o que nós merecemos também? Morte. Mas Deus vai dar um presente e é de graça, ninguém merece. Não é porque você foi bom, não é porque você lutou, porque você correu atrás, não. Deus vai julgar todos os homens pelas obras e pelos critérios de Deus, que é a sua lei. Ele ensinou o que é bom, o que é ruim, então ele vai julgar conforme a sua lei, né? E Deus vai dar salvação para as pessoas de graça, é um presente de graça, elas não merecem, tá, irmãos? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós não fomos chamados para ser salvos, Deus vai salvar pela graça, é a graça que salva. Tá bom, irmãos? A graça é acessada mediante a fé. Fé não é só crer, fé é fidelidade, irmãos. Quantas pessoas, igual eu estou falando, na minha infância, pessoas eram fiéis aos estatutos de Deus, o que eles sabiam que não podia fazer, eles não faziam, eles eram fiéis, porque eles tinham temor a Deus. E nenhum deles era crente, nenhum deles tinha o Espírito Santo, nenhum deles tinha os dons do Espírito Santo. Eles vão ser julgados por isso. Tá, irmãos? Mas não estou falando de salvação hoje. Então, nós fomos comprados pelo sangue para sermos um sacerdócio. Tá? O sangue de Cristo foi derramado para nos comprar para Deus. Tá, irmãos? Aí lá em Timóteo, 2 Timóteo, Paulo fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Qual é a nossa vocação? Um sacerdócio, tá, irmãos? Nós somos chamados para sermos sacerdotes. A vocação que nós vamos exercer diante de Deus é um sacerdócio. Nós somos chamados para ser semelhante a Cristo. Eu vou mostrar para os irmãos o texto. Que nos chamou e que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Deus nos chamou e nos deu uma vocação, sacerdócio, né? E isso não é segundo as nossas obras, não é pelo que nós éramos, ou pelo que nós fazemos, ou pelo que nós somos, mas conforme a sua própria determinação. Então ele escolheu pessoas que vão cumprir o seu propósito, e ele sabe quem ele escolhe. Ele tem pessoas, como ele precisava de um rei para vencer todos os inimigos. Quem ele escolhe? Davi. Porque Davi tem um coração parecido com o de Deus. Ele é segundo o coração de Deus. Tá? Ele tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Então, não é porque nós merecemos, não é pelo que nós fazemos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós só temos que obedecer o chamado. Isso foi antes dos tempos eternos, tá, irmãos? Em Efésios 4, ele fala assim, Paulo fala assim, quantas horas aqui já? Opa, tô passando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, por que Jesus escolheu pessoas e deu esses dons, separou essas pessoas com esses dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Lembra quem são os santos? Os comprados, né, o sacerdócio, para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço do santo? O sacerdócio. Né? A vocação, o serviço, o sacerdócio. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, que é maturidade, tá? Até chegarmos à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos um chamado, um serviço, né? E Deus escolheu pessoas, e essas pessoas já nascem com esses dons aqui, ó, de profeta, de mestre, de evangelista, né? De pastor, para cuidar das pessoas, né? E Jesus escolheu alguns para aperfeiçoar os santos, para os santos desenvolver o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até todos chegarmos à plenitude de Cristo, até Cristo ser formado em nós, né, irmãos? Porque só chegando à plenitude, à maturidade, é que nós podemos exercer o sacerdócio. O sacerdócio levítico, somente quando, né, a criança ou o rapaz chegava aos 30 anos, que se tornava um homem maduro,
na sua plenitude, a perfeita varonilidade quer dizer isso, ele podia exercer o sacerdócio dele, tá, irmãos? Então, enquanto nós não crescermos, não nos tornarmos o Cristo de fato, nós não vamos entender o nosso chamado e não vamos ter autoridade para exercer a nossa função, que é um sacerdócio. Então, tudo começa num aperfeiçoamento e num crescimento espiritual, tá, irmãos? A hora que nós chegarmos à perfeita varonilidade, Deus vai nos fazer entender qual é a nossa função dentro do serviço sacerdotal. Tá? Tem irmão que não sabe para que Deus chamou ele. É porque você é criança ainda. Você não está amadurecendo espiritualmente. A hora que nós crescermos, fica claro a nossa função, o nosso chamado. Tá, irmão? É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhinhos. Por quem, de novo, sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É o que eu falei no outro texto, né? Cristo tem que ser gerado dentro de nós, até chegarmos à plenitude da estatura de Cristo, até nos tornarmos o Cristo. Enquanto não nos tornarmos o Cristo, não vamos exercer o sacerdócio, né? Nós somos o corpo do Cristo, né? Então nós temos que nos tornar maduros para exercer o sacerdócio de Cristo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Mas se eu fui eleito, como que eu vou confirmar a minha eleição? Eu fui eleito antes da fundação do mundo, né? Mas nós temos que obedecer, irmãos. Nós temos que confirmar a nossa vocação, que é um sacerdócio, e a nossa eleição, para sermos filhos. Então, vou ler o texto, porquanto procedendo assim não tropeçaremos em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será ampliamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós fomos eleitos para sermos de Cristo, para servirmos diante dele com um sacerdócio, essa é a nossa vocação. Mas nós temos que confirmar isso. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Pessoas eleitas, predestinadas, não vão seguir a sua vocação, não vão dar ouvido à voz do Senhor, e elas vão ser riscadas do livro da vida, porque o nome delas está no livro da vida, e vai ser riscado, né? Calvinistas dizem, não, Jesus não risca o nome do livro da vida, que a pessoa está salva uma vez, salva para sempre, né? Mas Jesus fala para as igrejas assim, as igrejas da Ásia, ao vencedor, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, por que Jesus estaria falando isso se não há uma possibilidade do nome ser riscado? Mas Jesus está falando assim, olha, muitos vão vencer. Então, os vencedores, que se tem vencedor, tem perdedor. Tem quem não venceu, irmãos. Então, ao vencedor, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, do livro da vida. Tá, irmãos? E lá no julgamento final, o livro da vida ele é aberto. E pessoas, né, não são achadas escritas, mas elas foram riscadas. E elas eram eleitas. E elas são jogadas no lago de fogo. Tá, irmãos? Eu pus esse texto aqui de novo. Eu, hein? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Nós somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os irmãos percebem? Nós não temos mérito nenhum em seguir o Senhor, em servir a Cristo, porque nós somos criados para isso. Deus já preparou as obras, o propósito de Deus já foi estabelecido. Ou nós entramos no propósito de Deus, né, ou nós nos rebelamos, né, e não atendemos o nosso chamado. Mas Deus, ele tem um propósito, ele já estabeleceu de antemão o que nós devemos fazer, né? Nós temos que nos tornar maduros para entender, começar a ouvir a voz de Deus, entender o propósito dele, qual é a minha função dentro do sacerdócio. E todos, irmãos, são sacerdotes, todos da igreja. Sacerdote não é o ministério, não é o ministério, é todos da igreja, tá? Então, todo mundo tem uma função. Todo mundo tem que procurar saber qual é
a sua função no sacerdócio. John, Oi. se a pessoa morre sem descobrir qual que é a função dela, Lá na frente vai ser cobrado? Acho que sim. conseguiu Peraí que eu tô entender? tomando água. Deus, tá. eu tô tomando água rapidinho. Nós lemos um texto lá em Efésios 4:11, que Jesus, ele deu pessoas para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, né? E o fim, a finalidade disso é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para o sacerdócio, né? Se os santos não estão sendo aperfeiçoados, essas pessoas estão falhando, tá? Essas pessoas estão omissas, porque elas têm um dom, elas nasceram com esse dom, elas não receberam esse dom, essas pessoas é chamada dos dons de Cristo, isso não é o dom do Espírito, é o dom de Cristo. Ele mesmo deu para a igreja pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, para que a igreja possa crescer. Porque a igreja é todo mundo criança, o novo convertido, todo mundo que Deus chama, né, é criança. Então, Jesus já estabeleceu alguns, né? E geralmente esses são os nossos líderes. Tá? Qual que é o propósito dos nossos líderes? É nos aperfeiçoar para que nós possamos desempenhar o nosso serviço. E o que nos santifica? A palavra. É a palavra que nos santifica. Então, esses irmãos, eles têm que se santificar se santificar na palavra, para que eles possam pregar a palavra e nós possamos ser santificados na palavra e ter o crescimento para desempenhar o nosso serviço, que é o sacerdócio, que é uma igreja que intercede, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que profetiza, tá? Porque o profeta, ele profetiza, mas ele tem que ensinar a igreja a ser profética. Vocês estão entendendo? Eles têm que ensinar a igreja a trabalhar. Eles não são para trabalhar, eles são para ensinar a trabalhar. Tá? Então, o pastor não é para ensinar, não é para pastorear, ele é para ensinar a igreja a cuidar dos irmãos. Né? Deu para entender mais ou menos? Tem que entrar em outros textos mais profundos para dar esse entendimento. Tá? Mas o pensamento calvinista nos paralisou nesse ponto. Por exemplo, hoje os irmãos do ministério, né, os pastores, quem seja, eles têm esse pensamento, não, eu só vou na igreja e prego de cima do púlpito. Deus vai trazer as pessoas para ouvir a minha pregação. Né? E eu só vou pregar, não preciso me santificar na palavra, eu não preciso conhecer a palavra toda. Não preciso, por quê? O Espírito Santo fala através da minha boca e vai converter aquela pessoa. Né? Outro pensamento errado. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. A verdade é a palavra. Então, você lê, você não entende. O Espírito Santo vem e te ensina. Né? O Espírito Santo não faz um download da Bíblia na sua mente. Então, a palavra, ela santifica, e é a palavra toda, não é parte da palavra. É igual nós falamos no outro estudo. Não é fragmentos da rocha, tem que ser a rocha toda. Aí você vai edificar uma casa, né? Uma casa forte, uma casa que resiste. Então, a igreja está falhando. A igreja está falhando, começando pelos seus líderes, começando por aquelas pessoas que Jesus já colocou ali para o crescimento da igreja. Então, os apóstolos, os pastores, os mestres, eles são o sacerdócio? Não. O sacerdócio é a igreja. Eles fazem parte da igreja, tá, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam. Não é que eles têm que fazer as coisas. Não, eles têm que ensinar a igreja a fazer. Tá? Então, eles têm que ensinar a igreja a evangelizar, eles têm que ensinar a igreja a buscar os dons proféticos, ensinar a igreja a cuidar, a ser pastor, levar o bálsamo para curar a ferida das ovelhas. Essa é a função. Né? Hoje, nas igrejas, nós não temos mais a maioria desses ministérios, porque eles foram, né,
Hoje, um profeta, ele nem profetiza mais. Às vezes o irmão é profeta mesmo, mas por causa de tantos falsos profetas que, né, que faz bagunça no nosso meio, os irmãos decidiram agora calar os profetas, não tem profeta mais. Os evangelistas que saíam pregar antigamente, hoje não tem mais evangelista, porque a mentalidade calvinista entrou. Eu não preciso fazer, Deus vai trazer. Você percebe que aí as pessoas que eram para estar fazendo isso, ensinando nós a fazer, não estão fazendo mais? Né? Os dons estão morrendo, as pessoas estão, os ministérios estão morrendo. Cadê o povo? Cadê os pastores que cuidam do povo, que vai na casa, que quando o irmão não veio no culto, ele vai lá saber por que ele não veio, né? Curar a ferida do irmão, dar um abraço. Cadê os pastores? Não tem mais. Hoje em dia, se você não vai no culto, eu já fiquei muito tempo fraco aqui sem congregar, nunca ninguém veio na minha casa. Né? Então, a gente vê que não tem mais, as pessoas não estão se colocando diante de Deus, se santificando na palavra para entender essas coisas. Porque a partir do momento que um líder da igreja entender a escritura, entender que essa é a função dele, e entender que ele vai ser cobrado disso, né? Ele vai começar a buscar mais, porque vai ser cobrado, tá? Então, várias pessoas que morreram e não entenderam o seu sacerdócio, foi por negligência de alguém falhou, né? E Deus falou para Ezequiel, eu não lembro o texto agora, Deus falou assim, Ezequiel, eu te coloquei como atalaia. Se eu disser para você falar algo e você não falar, e pessoas morrerem nos seus pecados, eu vou cobrar o sangue de você. Né? Mas se você avisar, se você declarar a minha palavra, mas mesmo assim eles continuarem nos seus pecados, aí o sangue deles está sobre eles. E Deus não muda, irmãos. O mesmo Deus de Ezequiel é o nosso Deus. Então, hoje, pessoas estão sendo colocadas para nos ensinar a palavra, para nos ensinar tudo o que Deus disse, e não está sendo dito. E pessoas estão morrendo, né? Então, vou ficar por aqui, que senão a gente começa... parece que a gente está brabo com os irmãos do ministério. Não, a gente está brabo com todos nós. Todos nós estamos falhando. A igreja está dormindo, a igreja tem que despertar. Então, fala aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados. Chamados para quê? Segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, por isso ele chamou pessoas. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse texto aqui é muito maravilhoso, dá para a gente falar de muitas coisas aqui, mas eu vou focar só no que a gente está falando, tá? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui está falando dos eleitos, tá, irmãos? No 29 aqui vai ficar claro. Então, eles foram chamados para um propósito que Deus tem. E esses que Deus conheceu de antemão, né, que Deus já predestinou antes da fundação do mundo, ele predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, nós fomos predestinados para sermos igual a Jesus. Né? Aí fala assim, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Então, a Bíblia fala assim que Jesus, ele é a luz do mundo. Aí Jesus fala assim, vocês, igreja, são a luz do mundo. Né? Jesus fala assim, não se admirem por todas essas obras que eu faço, porque vocês vão fazer obras maiores ainda. Os irmãos percebem? Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, para nós sermos igual o primogênito dentre os mortos, que é Jesus. Nós somos chamados para sermos parecidos com ele, a imagem dele, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Esse é o nosso chamado. Jesus morreu por nós, para que nós vivamos por ele.
ele tem uma missão, ele tem um propósito. Agora, ele está no céu, mas ele cumpre o propósito de Deus através do seu corpo, que somos nós, os eleitos. E aqui em 2 Coríntios, Paulo fala assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Né? Então, Paulo está falando aqui de pessoas que liam a Bíblia, liam a lei de Moisés e não conseguiam entender. E agora nós, convertidos com o Espírito Santo, conseguimos olhar para a palavra que nos santifica e ver a glória que tem nela, e essa glória, ela reflete em nós e ela começa a nos transformar de glória em glória na imagem de Cristo. Irmãos, então, é tão maravilhoso isso, é tão grande isso, é tão poderoso, mas nós estamos, né, nós estamos resumidos a ir na igreja e tocar e cantar, e ainda dizemos, eu sirvo a Deus. Mas a função para que nós fomos chamados, nós não estamos fazendo. Quem nós fomos chamados para ser, a imagem de Jesus, nós não estamos nos tornando. Nós temos que nos tornar semelhantes a Jesus, para exercer um sacerdócio, que é a nossa função, que é a nossa vocação diante de Deus. É para isso que nós fomos comprados, pelo sangue de Jesus. Pode fazer as perguntas aí. Mas um de cada vez, tá? Sem tumulto. Oi, irmão, então, pelo que deu para a gente aprender aí no início, nem o ensinamento de Calvino e nem de Arminiano, ele não é bom para nós. Sim. O que dá para entender. Sim. É porque os dois ensinamentos são contraditórios, né? E a Bíblia, ela se complementa, ela não se contradiz. Então, Calvino não consegue explicar os textos de Armínio, Armínio não consegue explicar os textos de Calvino, porque eles parecem contraditórios. Por quê? Porque todos os dois acham, eles entendem que predestinação é para ser salvo. Porque, né, com o tempo, o verdadeiro evangelho foi perdido. E foi perdido, irmãos. E Deus está restaurando ele agora nos últimos tempos, porque ele vai ser pregado em todas as nações, e então virá o fim. Jesus falou, quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. É esse evangelho do reino, não é qualquer evangelho. Tá, irmãos? Então, o evangelho, nós fomos ensinados assim, irmãos, a vida toda. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso vem da onde? Isso vem de pessoas que interpretaram assim, né? E lembrando os irmãos, um contexto onde a igreja cristã matava pessoas que não eram cristãos, matavam muçulmanos, matavam qualquer outra religião que fosse contra elas, eles matavam. Então, nesse contexto, um padre vem traduzir a nossa Bíblia, tá? Os irmãos têm que entender o contexto histórico também, é importante. E o tradutor falou assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, na verdade, eles traduziram assim, já está condenado. Quem não crê já está condenado. Algumas traduções, até hoje, está assim. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque eles estão matando as pessoas. Então, qual é a desculpa para mim matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa? Eu sou uma igreja cristã. Qual é a desculpa que eu tenho para tirar a vida de uma pessoa? É se ela já está condenada. Então, não importa o que eu fizer, ela já foi condenada. Então, eu vou executar o juízo sobre ela. Né? Se ela não creu em Cristo, já está condenada. Vou matar. Os irmãos estão entendendo? Então, várias tradições cristãs foram passadas para nós, mesmo que nós somos protestantes e saímos por causa de muitas coisas, mas os protestantes trouxeram muita coisa da Igreja Católica Romana. Tá? Muitas doutrinas, né? Aí os irmãos têm que entender, porque no princípio, né, a igreja cristã,
dos apóstolos, a igreja apostólica, né, normal, mas quando o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo, a igreja se torna a igreja do Império Romano, e era o império do mundo, né? Então, agora o imperador romano é cristão, agora, então, todo mundo vai ser cristão. E começou a se converter pessoas, se converter assim, né, entre aspas, a moda daí agora era ser cristão. Os filósofos se converteram, né, se batizaram, todo mundo virou cristão, todo mundo. E agora esses cristãos que não têm o Espírito de Deus, que não são convertidos, que não foram chamados, mas que são pessoas inteligentes, intelectuais, estudiosos, começaram a interpretar a Bíblia para nós, sem o Espírito Santo, né? E começaram a criar doutrinas, e começaram a criar, né, heresias, e, querendo ou não, chegou até nós. Até o tempo de hoje, muitos desses mitos ainda estão de pé dentro da igreja, né? E é difícil derrubar, irmãos, é difícil. A maioria das coisas que eu falar para os irmãos aqui, que nós dos temas que nós fomos aprender aqui, provavelmente os irmãos entendem de outra forma, tá? Provavelmente os irmãos vão entender de outra forma. Ah, não, eu sei assim, né? Fui ensinado assim desde criança, não faz sentido isso para mim, não está fazendo sentido nenhum. E eu sei que é difícil, vai ser difícil entender. Muita coisa que eu falar, os irmãos não vão entender. Não descarta, irmãos, não joga fora, deixa ali num cantinho do coração. Um dia pode ser que Deus dê um entendimento, né? Pode ser que eu fale alguma coisa errada, sim. Se os irmãos, né, tiverem um entendimento mais esclarecido sobre o assunto, os irmãos podem me falar, eu vou aprender com os irmãos. Eu tenho essa humildade, tá? Não sou o dono da verdade, nem quero ser. Quero ser, mas não sou. Muita coisa que eu vou passar para os irmãos, eu também demorei para entender, tá? Demorei muito, irmãos, muito. Mas hoje eu passo com toda convicção no meu coração e fé e amor. Eu sei que isso que eu estou passando para os irmãos vai edificar os irmãos, se os irmãos, né, quiserem mesmo aprender, vai edificar os irmãos. Por mais que pareça contraditório a tudo que vocês já aprenderam até hoje, mas que vai fortalecer a nossa fé e nos dá crescimento para que nós possamos exercer o sacerdócio que nós somos chamados para ser. Ah, eu não pus os textos ali que fala que nós somos sacerdotes. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, vou ler para os irmãos. Mas avalia disso tudo, irmãos, que a gente bota a gente para pensar. Sim, exatamente. Né? Desperta em nós uma curiosidade de aprender mais sobre esse assunto, que ele é extenso, né? Sim. A Bíblia o conhecimento de Deus, né? É como o oceano, irmãos. Nós nunca vamos saber tudo, nunca, né? O que o que Deus me despertou é começar a mergulhar com os irmãos, tá? Nós vamos começar a mergulhar nisso aí, vamos ir aprendendo junto, né? Eu já estou nisso há mais tempo, então eu posso, né, já passar o que Deus já me deu de entender para os irmãos, né? Mas o objetivo é que os irmãos aprendam, comecem a buscar também e que nós nos edifiquemos uns aos outros, né? E que nós sejamos a mudança, tá, irmãos? Que nós nos tornemos, sim, a imagem e semelhança de Cristo e que sejamos o sacerdócio, tá? E isso, essa luz vai dissipar as trevas, irmãos. Então, irmãos que às vezes estão ali, não sabem o que fazer, não sabem como agir, às vezes estão vivendo no pecado, essa luz vai, né, dissipar essas trevas. E os irmãos vão... né? E os irmãos vão ver que isso é bom. É muito mais profundo do que a gente imagina, né? Sim, é muito mais profundo. Muito mais profundo mesmo. Na verdade, isso que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é base. Tudo isso que nós já falamos é só a base para depois nós nos aprofundarmos mais. E os irmãos percebem que a base já é bem difícil da gente entender, porque nós aprendemos de uma forma totalmente diferente. Então, até a base está difícil de entender. Lá em Hebreus 5, Paulo fala assim que, né, Paulo falando para a igreja de... Paulo não, o escritor de Hebreus, falando para a igreja de Hebreus, ele fala assim, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, né, porque vocês são carnais, vocês são crianças na fé. Queria falar de coisas profundas, mas não consigo, né, porque vocês nem
Aí Paulo fala assim, o escritor de Hebreus fala assim no 6, ele fez assim, né? Vamos deixar os elementos rudimentares da doutrina de Cristo, né? Não lançando de novo arrependimento de obras mortas, ressurreição, juízo eterno. Então, Paulo fala ali que várias coisas que nós hoje não temos o conhecimento e é difícil para nós entender, por exemplo, a ressurreição, né, arrebatamento, que isso era a base da doutrina, é a base da doutrina de Cristo. Existem coisas muito mais profundas para a gente falar, mas hoje nem a base nós conseguimos entender, por causa de tanta variação de linhas de pensamento, de linhas de interpretações da Bíblia, coisas simples a gente não consegue entender. E são coisas simples, na verdade. A Bíblia lá mostra que são coisas tão simples, mas existem tantas linhas de pensamento que nos confunde. Tá, irmãos? E essa confusão já veio desde o início, né? Lá de trás. Sim. Desde o princípio. Se o irmão tiver dúvida, irmãos, pode falar, tá? Eu estou só procurando o texto aqui, que eu devia ter colocado nesse slide. Que eu falei que nós somos sacerdócio e não pus o texto, os irmãos perdoam. Apocalipse 5:10? Apocalipse 5 já fala, né, que nós somos comprados para ser sacerdotes, mas eu quero mostrar outros textos aqui que falam que nós somos o sacerdócio. Êxodo 19:6. Não, era no Novo Testamento. Romanos 12:1. Pedro fala, Paulo fala, Paulo fala, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Não, sacerdote, né? Sacerdotes. 1 Pedro 2:5-9. Sim, Pedras sim. vivas. Sim. Lê aí, se tiver achado, pode ler. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso. Era esse aqui? 1 Pedro 2:9 fala assim: vós, igreja, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Lembra que lá em Apocalipse, Jesus comprou homens para serem um reino de sacerdotes? É um sacerdócio real. Sacerdócio, né? Um reino de sacerdotes. Então, Pedro fala em 1 Pedro 2:9, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo comprado, tá? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, esse foi o que você leu, né? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Né? Nós somos um sacerdócio e temos que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quais sacrifícios são esses? Aí, né, a gente tem que fazer um estudo sobre o sacerdócio. Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição dos santos. Bem-aventurado e santo, né? Então, é a ressurreição dos santos, dos comprados. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Há o texto de Hebreus aqui, ó, mais. Tem chegado ao Monte Sião e a cidade, Hebreus 12:22. Só para os irmãos anotar aí depois, os irmãos que estiverem vendo o vídeo, se quiser conferir. Mas tem chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos aqui, que eu tinha dito. Né? Os textos de Paulo eu não pus nesse slide aqui, não. Mas os irmãos digitam sacerdócio aí, os irmãos vão ver que tem muitos textos falando que nós somos sacerdócio de Deus agora, tá, irmãos? Então, nós temos uma vocação, um sacerdócio. Para entender, para começar a exercer esse sacerdócio, nós temos que chegar à plenitude. Nós temos que crescer espiritualmente a perfeita varonilidade,
atingir a estatura de um varão perfeito, aí sim vamos poder exercer o sacerdócio. Ô, Johnny, e essa questão dos predestinados não tem muito a ver com predestinado, é porque eu tive que sair alguns momentos aqui, tem muito a ver com predestinado a céu, predestinado a inferno, não, né? É mais assim, cada um tem o seu propósito, né? Sim, exatamente. Pessoas Entendi. foram predestinadas no passado para serem reis, profetas, né, juízes, e todos os Entendi. predestinados, eles recebem o Espírito de Deus, que capacita eles a cumprir a sua vocação. Nós hoje, né, no nosso tempo, nós somos predestinados para ser o sacerdócio de Cristo. Todos nós fomos conduzidos a Cristo. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos moldou durante a nossa vida, tá? Aí que nós temos que entender lá Romanos 8, quando fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista de quais coisas Paulo está falando? Ele acabou de dizer, no verso 29, Deus, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, ele está falando de predestinação. Aí ele fala assim, que faremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando de predestinado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala assim, né, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principal, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Ele fala, porque sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Né? Muitos irmãos usam isso, né, até para pregar assim, que nós vamos vencer sobre tudo. Nós somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O contexto ali é de predestinação. Paulo está falando assim, olha, tudo que você passou até hoje foi Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que você passou era Deus trabalhando na sua vida para você chegar até o seu propósito, que é encontrar com Cristo. Então, Paulo está falando assim, depois que eu encontrei Cristo, eu entendi o meu propósito, o meu chamado, nada pode me separar do amor de Cristo, nada. Nem a morte, nem a espada, nem a vida. Tem muitos irmãos aí que falam assim, a morte não vai me separar do amor de Cristo, mas a vida separa. Por isso Paulo fala, nem a morte, nem a vida pode me separar do amor de Cristo. Tem muitos irmãos que não entendem que Cristo morreu por mim, agora eu tenho que viver por ele. E se eu não vivo por ele, a minha vida está me separando do amor de Cristo. Tá? Então, eu sou vencedor sobre tudo. Se eu estiver passando fome, eu sou mais que vencedor. Se eu estiver sendo perseguido, eu sou mais que vencedor. É isso. Depois os irmãos leem Romanos 8, a partir do 21 ali, mais ou menos, onde Paulo começa a falar lê a partir do 28, que ele começa a falar dos predestinados. Os irmãos vão entender que o contexto ali de todas esses jargões crentes, né? Em todas as coisas sou mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E tem um outro que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso são jargões bíblicos, clichês usados fora do contexto que a Bíblia está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Predestinados. Se Deus está atuando na minha vida, nada vai me parar, nada vai me separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez. Então, eu posso estar passando fome. Eu sou mais que vencedor, porque eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. É Ele que está me moldando, porque Ele quer me colocar em algum lugar. Eu tenho uma vocação e Ele está me transformando na imagem do seu Filho. A Bíblia diz que Jesus ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. A Bíblia fala que Ele crescia em conhecimento e sabedoria. Então, se Jesus foi aperfeiçoado por Deus, né, e Ele não tinha pecado, mas não ter pecado não quer dizer que você não é perfeito, que você chegou à estatura, ao amadurecimento. Então, se Jesus foi aperfeiçoado por Deus através de sofrimentos, quem somos nós para não querer sofrer? E às vezes estamos sofrendo e dizemos, Deus não me ama. Né? Deus não me ama. E a Bíblia fala, Deus prova os que ama. Vocês não percebem que não faz sentido? Se eu estou passando fome, e eu entendi que eu sou um predestinado e todas as coisas cooperam para o meu bem, a fome é para o meu bem. Sou mais que vencedor. Não vou reclamar, vou cantar louvores a Deus, porque Ele está me moldando na sua forma. Vocês vão entender? Então, entender essas coisas
a gente começa a compreender o propósito de Deus, a vontade dele, o que ele quer, o que ele deseja. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então, ele escolheu pessoas para serem conforme a imagem do seu filho, porque o seu filho é luz. E nós somos a luz do mundo. Agora nós vamos ser os intercessores entre Deus e os homens. Então, os homens vão olhar para nós, nós estabelecemos um padrão de conduta e de moral. As pessoas vão viver, andar nessa luz. Né? Pessoas boas, pessoas são induzidas por pessoas. Às vezes a pessoa é boa, mas começa a andar com pessoas más, né? E eu não sei se a Bíblia diz isso ou se é um ditado. Me diga quem tu andas, eu te direi quem tu és. Eu acho que a Bíblia não diz isso não, é um ditado. Mas é verdade esse ditado. Se você começa a andar com pessoas más, você se torna mal. Se você começa a andar com pessoas boas, você se torna bom. Às vezes, o evangelho que nós vamos pregar é quem nós somos, não o que nós dizemos. E as pessoas, principalmente da nossa família, vão começar a ser pessoas melhores, porque vem luz em nós, eles veem Cristo em nós. E eles serão salvos, porque Deus, no fim, vai julgar eles por tudo que eles fizeram. E através do seu testemunho, eles começaram a querer ser pessoas melhores, talvez nunca foram para a igreja, né? E o que eles merecem, sim, o salário do pecado é a morte, assim como que você merece e eu. Mas no fim, Deus vai julgar, e Deus é justo. Ele vai falar assim, você fez mais coisa boa que ruim. Você pecou, você merece a morte, mas eu vou te dar um presente, de graça, você não merece. Vou te dar salvação. Então, entender isso, irmãos, vai nos fazer pregar o evangelho da vida, o evangelho do reino. Esse evangelho será pregado e então virá o fim. Pode fazer. Ô, Johnny, todas as pessoas que nasceram, independente se está servindo a Deus ou não, elas têm um propósito ou o propósito é destinado só aos eleitos? Não, só os eleitos. Todo mundo que tem um propósito que Deus estabeleceu são eleitos. As pessoas vão viver a sua vida. Porque os eleitos, os irmãos têm que entender isso. Quando lá em Israel, né, o Cordeiro salvou aqueles eleitos, aqueles primogênitos, depois eles não eram mais deles, eles não tinham mais uma vida. Tanto é que quando Deus estabelece o sacerdócio, ele fala assim, não, eu quero trocar os primogênitos pelos levitas. Aí a Bíblia diz assim que os levitas, eles não tinham herança na terra junto com seus irmãos. A herança deles era o Senhor. Então os levitas não tinham nada. Eles não podiam ter nada. Eles tinham algumas cidades para eles morarem e tal, mas eles não podiam ter terra, eles não podiam plantar, porque a herança deles era o Senhor. Eles não tinham mais a vida deles não era mais deles. Eles eram do Senhor agora. Então a igreja, Paulo fala assim, se um morreu por todos, logo todos morremos. E nós agora que vivamos para o Filho de Deus. Então nós fomos comprados e agora nós não somos nossos mais. Agora nós não temos mais sonhos. O nosso sonho é o sonho de Deus. O meu sonho é cumprir o propósito de Deus. E para isso eu tenho que entender o propósito de Deus. Então, as pessoas vão viver as suas vidas, vão continuar vivendo. Nós somos a luz. Nós somos a luz para que eles não se entranhem nas trevas. Deus vai julgar eles pelas obras e vai dar um presente para quem Deus quiser. O critério é dele. Mas ele já disse, é através da sua lei. Ele vai julgar através da sua lei. Quem tentar obedecer a sua lei e conseguir, aquelas pessoas mais, como nós lemos lá, tem pessoas que pecam, mas elas não querem pecar, e depois elas se sentem mal. Deus sabe que elas não quiseram, é o pecado que está nelas que fez elas pecar. Paulo fala isso em Romanos 7. Então, Deus é um juiz justo, ele vai julgar, ele vai falar assim, não, você pecou realmente, você pecou bastante, mas eu sei que você não queria, né? Eu sei que você lutou, quanto você pôde, você lutou. Então, você merece a morte, mas eu vou te dar a vida eterna, de graça. Esse é um Deus que eu sirvo. Se Deus não fosse assim, eu acho que eu não serviria ele, não. Tá, irmãos? Então, eu sempre estudei calvinismo e arminianismo, eu nunca pus nenhum deles no coração, porque nenhum deles representa o Deus da Bíblia. Só completando, aí nós não temos nada aqui. Não era para ter, né? Mas muitos irmãos estão correndo só atrás dos seus sonhos, né? Não é que não é para nós ter nada. Nós temos que ter o que Deus nos deu. Paulo fala, tendo o que vestir, o que comer, como cobrir sua cabeça, esteja contente.
né? Esteja feliz com o que Deus te deu. O que Ele te deu é o que você precisa, né? Então, esteja contente. Mas tem pessoas que Deus vai dar muito, Deus vai dar riqueza, Deus vai colocar em lugares para ser luz entre os doutores, entre os advogados. Esteja contente, né? Então, nós não sabemos mais estar contente. Todo mundo quer mais, sempre quer mais. Então, nossa vida não é nossa mais, nós fomos comprados para que Deus possa salvar o máximo de pessoas que Ele vai conseguir através dessa luz. Só que no fim nós vamos receber um galardão que as pessoas não vão receber. E é... A Riogina entrou agora. O que nós vamos receber que eles não vão receber? Um reino. Nós vamos reinar com Cristo. Cristo falou lá em Apocalipse 2, né? Os vencedores vão se assentar comigo no meu trono e eu vou dar autoridade sobre as nações. Eles vão reger as nações. Eles vão governar sobre as nações. Esse é o evangelho do reino, irmãos. Né? Então, por quê? Por não conhecer o reino de Deus que Ele vai estabelecer, aí as pessoas, né? Nós vamos para o céu, nós vamos fugir daqui, todo mundo vai sair. Isso veio da Igreja Católica, tá? Veio da Igreja Católica Romana, é uma interpretação errônea deles também, tá? A Bíblia não diz isso, de Gênesis e Apocalipse, ela não diz isso, ela diz ao contrário. O reino do céu está vindo. Deus vai estabelecer um reino. Então, não entender isso já bloqueia 80% da Bíblia para entender, tá, irmãos? Então, Deus tem um propósito, escolheu pessoas para se tornarem semelhantes ao seu Filho, predestinou eles para encontrarem com Cristo, para ouvirem a palavra, para se transformarem na imagem e semelhança de Cristo, para serem luz do mundo, para Deus cumprir o seu propósito, que é, Deus tem um propósito, né? Ele no milênio, Cristo vem com os seus sacerdotes e estabelece um reino, aí Cristo vai começar a restaurar a terra, que foi corrompida pelo pecado. E no fim do milênio, a terra vai estar restaurada e aí Deus vem para morar com nós. Isso é bíblico, tá, irmãos? Isso é bíblico. Então, Deus fez um lugar de deleite, algo que Ele desejava, um lugar para habitar com seus filhos. E Satanás veio, pôs a patinha dele e contaminou tudo. Então, Deus tem um desejo de restaurar tudo. E Ele está fazendo isso. Ele escolheu pessoas para começarem a restaurar os homens, para não deixar que os homens se percam, como se perderam lá na época de Noé. E Cristo vai vir estabelecer um reino e vai começar a restaurar toda a criação de Deus. E a terra vai voltar aos poucos, irmãos, vai voltar a ser como o jardim do Éden. E no fim do milênio, a terra vai estar novamente, né, vai se tornar novamente o paraíso que Deus fez. E Deus vai voltar para cá. Ele vai vir morar com nós. Esse é o desejo e o propósito de Deus. A Graça falou que o mais legal é que o fim, ele termina igual no começo. Adão, Eva e o paraíso, né? Cristo representando Adão, a igreja, a Eva e o paraíso, e Deus visitando. Só que Deus vai habitar, né? Só que tem mais gente agora. A gente fala que Ele vai habitar, mas Ele vai fazer a mesma coisa que Ele fazia. Ele descia na viração do dia conversar com seus filhos, com Adão, com Eva, né? Então, Deus não tem lugar que caiba Deus, né? Então, Ele vai vir na viração do dia, Ele vai descer dentro da Nova Jerusalém conversar com seus filhos, né? Ele vai habitar com nós, ele já se tabernaculou em Jesus, mas agora, quando a Nova Jerusalém desce, fala assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, né? Então, o plano de Deus é perfeito, é lindo, é maravilhoso, né? Nós temos que entender esse plano e nos colocarmos, crescermos, nos colocarmos na disposição de Deus, para que Ele nos envie. Né? Lá em Isaías 6, Isaías está vendo Jesus sentado no seu trono, né? E toda aquela visão dos serafins, e daí o Senhor fala assim, quem irá por nós? Quem irá por nós? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que, né? O Senhor precisa que alguém vá por ele?
Por que ele precisa? Ele pode vir e fazer. Ele pode mandar os anjos, mas ele não faz. Ele estabeleceu um propósito, né? E ele escolheu pessoas. Pela sua soberana vocação, ele determinou, eu vou comprar pessoas da terra, eles vão ser meus. E eles vão fazer a minha vontade será feita. Se eu comprar eu vou escolher um. Se ele não fizer, eu tiro ele e ponho o outro melhor que ele vai fazer. Assim como fez com Davi, né? Pode falar. É da Joyce a pergunta, tá? E aonde que entra os filhos da perdição no contexto? Fala um pouquinho sobre os filhos da perdição. Os filhos da perdição são pessoas que não querem a luz, tá? Eles não querem a luz. Aí nós temos que entrar todo num contexto de Romanos. Por exemplo, lá em Romanos 9, no verso 20, se eu não me engano, a Bíblia diz assim que existem vasos preparados para a ira, né? Existem vasos preparados para a ira. Aí os calvinistas pegam esse texto e falam assim, tá vendo? Tem vasos que Deus já preparou para a ira. Deus determinou e eles vão para o inferno, não tem jeito, né? Mas lá em 1 Timóteo 2, no verso 22, se eu não me engano, ou 2 Timóteo 2, 22, ou é 2 Timóteo 2, 20, e lá em Romanos, que é Romanos 9, 22, o próprio Paulo, o mesmo Paulo, ele vai falar assim, numa grande casa, há vasos de barro, de ouro, né? Mas também há vasos de barro, de pau, de pedra, mas também há vasos de ouro, de pedras preciosas. Quem se purificar a si mesmo, quem a si mesmo se purificar da inveja, intriga, aí isso tudo ele fala acima no contexto, né? Quem se purificar dessas coisas se torna um vaso de honra, preparado para toda boa obra. Então, quem se prepara, lá em Romanos, Paulo fala assim, há vasos preparados para a perdição. Quem preparou aqueles vasos para a perdição? Eles mesmos. Eles não se desviam das trevas, né? E lá em 1 Timóteo, Paulo fala, quem a si mesmo se purificar dessas coisas, se torna um vaso preparado para toda boa obra. É um vaso que Deus pode colocar nele coisas preciosas, o seu espírito, e, né, com um propósito. Então, as pessoas, eles não nascem para a perdição. Eles nascem, eles decidem se perder. Tá? Porque a salvação é para todos, Deus quer que todos os homens se salvem. A salvação, a graça se revelou salvadora a todos os homens. Só que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem por exemplo, Satanás, anjos no céu, eles decidiram desobedecer. Então, a gente tem livre escolha. Tem pessoas que nascem e, desde o princípio, eles não querem obedecer, eles querem o mal, eles querem matar. Tem pessoas que nascem, o negócio deles é fazer tudo de errado, né? São filhos da perdição. Tá? Não quer dizer que Deus determinou que eles são filhos da perdição. Eles não se purificam, eles não se limpam dessas coisas, eles escolhem o mal. Tá, irmãos? Porque a gente vê na Bíblia a semente de Satanás, filhos de Satanás, né? A gente vê tudo isso. Jesus fala para os hebreus assim, para os fariseus, né? Vocês estão falando que são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, né? Mas eles são filhos de Abraão de verdade. Então nasceram filhos de Abraão, filhos de Satanás, que estranho, é porque eles eram maus, né? O coração deles era mau. Eles estavam vestidos ali de santos, mas eles eram maus, filhos de Satanás. Não quer dizer que, né, são filhos de Satanás de verdade. Então, tem vários textos que vai dar a entender isso sim, tá, irmã Joyce? Né, que pessoas foram escolhidas para a perdição, pessoas foram escolhidas para a salvação. Não, pessoas foram escolhidas para um propósito que Deus tem, né? Eu não pus todos os textos, né? Isso, igual eu falei, isso é uma aula base. Depois que tiver o entendimento, pelo menos mais ou menos, de todas essas coisas que nós vamos aprender, nós vamos aprofundar bastante em todos os temas, tanto predestinação, quanto reino, quanto a lei de Deus. Mas primeiro tem que ter uma base, né? Porque senão não consegue aprofundar mais. Se tiver mais alguma pergunta aí, nós vamos encerrar. Tá? Deus abençoe. Fechou então, irmãos? Mais uma aba.
Mais alguém tem pergunta aí? Você vai fazer o estudo do reino na próxima aula ou vai seguir, Johnny? Se os irmãos quiserem, eu faço, porque daí a gente grava, né? Fica... A gente não gravou. Mas o mais completinho. Talvez a gente faça, então, do reino, os irmãos que não pegaram ainda, né? E fica gravado também. Apesar de ter já um estudo do reino, né? Lá no canal dos estudos, que a gente coloca lá para os irmãos ver, mas esse que nós fizemos por último ficou bem mais... com textos diferentes, ficou bem mais completo, sim. Talvez seria interessante fazer. Mas a gente vai combinando aí. Tá. Deixa eu